galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Intensivo Paraná aqui da Medway. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro e é com bastante prazer que eu apresento aqui o nosso Intensivo Paraná. Eu sou paranaense, sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e é sobre essa universidade que a gente vai falar hoje. Eu entendo o lado de vocês, eu já estive aí em Curitiba mesmo, estudando para a prova da Federal, para a prova da MP, e é isso aqui que eu quero retomar com vocês no nosso Intensivo Paraná. Então por isso que sejam muito bem-vindos aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso intensivo. O intensivo aqui foi feito no mesmo esquema que a gente já tem muita experiência de fazer no nosso intensivo São Paulo, mas agora voltado para os intensivos regionais. E a gente tem tanta experiência que a Medway aprovou aproximadamente 50% dos aprovados em 2020 na USP Ribeirão, na Unifesp, na Unicamp, no IANSP. Metade dos aprovados fizeram Medway. E do SUS São Paulo e do Sírio-Libanês, 1/3 dos aprovados fizeram Medway. E agora a gente está levando toda a nossa expertise aqui, que a gente já tem há alguns anos aqui no nosso Intensivo São Paulo, para os intensivos regionais. E a gente vai aplicar esse nosso direcionamento no intensivo do Enare, no intensivo de Minas Gerais, aqui no Intensivo Paraná, voltado para a Federal do Paraná, voltado para a MP, também no Intensivo Bahia. Então fica atento que a gente vai ter uma live de lançamento no dia 31 de julho
e também os cursos vão já estar disponíveis no dia 1º de agosto. Mas você não precisa esperar até dia 1º de agosto para conseguir ver tudo isso. A gente vai ter o que a gente vai chamar da Maratona R1. Essa aula, inclusive, faz parte da nossa Maratona R1, em que a gente vai fazer algumas aulas direcionadas, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, cirurgia, preventiva, pediatria. Vamos ter aulas direcionadas para cada um desses intensivos regionais, com resolução de questões, avaliando os guias estatísticos, o que mais realmente cai em cada um dos temas, em cada uma das provas especificamente. Vamos ter simulados feitos especificamente para cada uma dessas provas. Então, vem com a gente que o direcionamento é o que a gente sabe fazer nessa reta final. É isso que precisa. Você precisa entender o que mais cai em cada prova e para conseguir gabaritar essa prova e garantir a tua vaga de residência. Seja na Federal do Paraná, seja na MP ou em qualquer um dos lugares regionais em que a gente vai dar esse direcionamento, tá? E aproveitem, porque quem fizer a inscrição na nossa Maratona R1 vai ter um free trial aqui do nosso banco de dados tão gigantescos, mais de 41 mil questões comentadas para você estudar aqui nessa reta final, e vocês vão poder fazer um teste disso aqui por 7 dias. Além disso, a gente vai ter um sorteio de cursos e inscrições para as provas, uma inscrição e um curso para cada uma dos nossos intensivos regionais para as pessoas que estiverem matriculadas na nossa Maratona R1. Podem ter um acesso antecipado e condições especiais, e vocês podem se inscrever a partir desse QR Code aqui. Se inscrevam na nossa Maratona R1 e aproveitem todos os nossos conteúdos aqui nessa reta final, e para vocês também conseguirem chegar lá no final e optarem aqui pela residência dos sonhos de vocês, tá bom? E hoje o tema da aula entra muito dentro da minha subespecialidade aqui dentro da reprodução humana, né, na infertilidade conjugal. E esse é um tema que está cada vez mais frequentemente aparecendo nas provas de residência, em especial na prova da Federal do Paraná. É um tema aqui muito frequente. Nos últimos anos a gente viu 2, 3 questões em cada uma das provas. É um tema que consegue abranger algumas coisas relacionadas à endometriose, à síndrome dos ovários policísticos. Então é um tema muito frequente que deve ser levado muito em consideração aqui para você que quer passar na Federal do Paraná, quer ser residente no HC da Federal. Bom, então vamos ver como que a prova de residência da Federal gosta de cobrar esse tema. Se você já fez prova da UFPR, você sabe que eles adoram questões gigantescas, com casos clínicos longos e às vezes casos clínicos que valem para mais de uma questão. E o foco das questões é principalmente na etiologia, na suspeita diagnóstica com base em dados clínicos. Sempre a gente vai ter que chegar a um diagnóstico. E a gente vai ter que avaliar também a propedêutica básica do casal infértil. Quando será que eu tenho que iniciar a investigação? Quais exames que devem ser solicitados de rotina, tá? E tratamento adequado para o caso de infertilidade conjugal. Isso aqui, as questões da UFPR gostam bastante de entrar e até ir longe aqui dentro desse tratamento da infertilidade conjugal, especialmente aqui falando de anovulação e endometriose, tá? E ainda as questões acabam cobrando algumas resoluções. Lembrar da resolução nova do CFM aqui de 2021. Então, isso aqui pode sim aparecer na tua prova, alguns enfoques relacionados a essas resoluções, tá? Então, lembrar que a UFPR é uma universidade em que tem um serviço de reprodução humana, em que é feita uma investigação. Eles não têm serviços de fertilização in vitro ou mesmo inseminação, mas existe uma boa investigação, videolaparoscopia para isso. Então as questões acabam cobrando o que é disponível na Federal do Paraná. Tá bom? Então vamos ver como é que tudo isso aqui cai na tua prova, vamos entender um pouco melhor e gabaritar essas questões 2 a 3 que tem aí para vir para a sua próxima prova de residência, tá? Então, algumas definições e conceitos.
Eu acho que é importante a gente inicialmente definir infertilidade. Eu chamo de paciente infértil, de casal infértil, quando existe uma ausência de concepção depois de 1 ano, depois de 12 meses de tentativas, quando esse casal está tendo relações sexuais frequentes e desprotegidas sem uso de método contraceptivo, tá? Então, se esse casal está tentando há mais de 1 ano, eu posso chamar esse casal de infértil, tá bom? E eu chamo infertilidade primária aquele casal que nunca teve uma gestação prévia, e infertilidade secundária, aqueles casais que já tiveram uma gestação prévia e passaram aí mais de 1 ano tentando uma nova gestação, tá? Então, infertilidade, 1 ano de tentativas, e 7 até 15% dos casais podem vir a ter infertilidade. Então eu posso dizer que em torno de 90% dos casais conseguem engravidar depois de 1 ano de tentativas, tá? Então a taxa de infertilidade fica em torno aqui de 10%, de 7 até 15%, dependendo da referência, tá? E quando que eu devo iniciar a investigação da infertilidade, tá? Eu tenho que esperar 1 ano, ou seja, eu tenho que esperar o diagnóstico de infertilidade depois para qualquer paciente. Se qualquer casal passou 1 ano tentando, o ideal é já iniciar uma investigação básica aqui para infertilidade. Então, após tentativa de gravidez sem sucesso, depois de 1 ano com relações sexuais frequentes e desprotegidas, eu vou ter que indicar. Mas eu posso adiantar essa investigação em pacientes que ainda não chegaram no diagnóstico de infertilidade, mas que já têm um pior prognóstico relacionado à fertilidade. Por exemplo, em mulheres com mais de 35 anos, ou que a gente tem alguma suspeita de algum fator, por exemplo, uma anovulação, um fator masculino, o paciente tenha alguma história de uma torção testicular, ou alguma outra história de sinal de endometriose, alguma coisa assim, eu posso adiantar essa investigação, eu não preciso esperar 1 ano se eu já sei que tem algum pior prognóstico aqui. Então, em pacientes que têm um pouco mais de idade ou que têm algum fator de piora do prognóstico reprodutivo, eu já adianto a minha investigação até 6 meses após aí o início das tentativas, tá? E mulheres que têm mais de 40 anos, aí sim a minha investigação deve ser feita imediatamente, porque aí sim eu posso ter mais riscos de ter dificuldades para engravidar, eu não tenho tempo a perder. Essa mulher que tem mais de 40 anos e quer engravidar deve já iniciar uma investigação desde o começo das tentativas, tá bom? Então, quando iniciar uma investigação, em geral eu espero 1 ano, 6 meses para aquelas mulheres acima de 35 anos ou que têm alguma suspeita de alguma causa de infertilidade já associada, ou mulheres acima de 40 anos já iniciam essa investigação de forma imediata, tá? Bom, e quando eu estou falando em causas de infertilidade conjugal, a gente tem que lembrar dos processos envolvidos no desenvolvimento de uma gestação. Para eu ter uma gestação, eu preciso ter uma adequada ovulação, uma ascensão dos espermatozoides adequada, o encontro do espermatozoide com o óvulo para ter a fecundação deve acontecer de forma adequada e, em seguida a isso, a formação do embrião, a divisão e a própria implantação. Então, para eu ter todo esse processo aqui, eu preciso de várias coisas. Então, eu preciso primeiro da deposição de sêmen, eu preciso ter espermatozoides aqui nesse sêmen, tá? Outra coisa, eu preciso que esse processo de ovulação e liberação do óvulo seja adequado. Eu preciso que esse espermatozoide consiga adentrar o útero e encontre aqui, por volta da ampola da tuba uterina, que ele consiga encontrar o óvulo, consiga fertilizar esse óvulo e esse embrião inicialmente formado, ele vai se dividindo e retorna aqui pela tuba uterina até se implantar na cavidade endometrial. Então, para eu ter uma gestação, eu preciso de espermatozoides, óvulo, e eu preciso de todo esse trajeto aqui permeável e permitindo o encontro do espermatozoide com o óvulo e o transporte desse embrião até a cavidade do útero, que também deve estar bem receptiva aqui a esse embrião que vai se implantar e se desenvolver aí numa gestação normal, tá? Então, olhando esse processo aqui, eu consigo entender em quais pontos que eu posso ter problemas, né? Então, quando eu estou falando em causas de infertilidade, eu tenho que lembrar que eu posso ter causas masculinas aqui em torno de 1/3 dos casos, né? Que seriam alterações seminais, por exemplo, né? Eu também posso ter alterações ovulatórias, alterações tubárias, tuboperitoneais, DIP, endometriose, que podem levar a obstruções ali da tuba uterina e impedir
o encontro do espermatozoide com o óvulo e mesmo o desenvolvimento desse embrião até a cavidade do útero, tá? Então, quando eu vou dividir as causas de infertilidade nos fatores do casal, eu posso dizer que em torno de 1/3 delas acontecem por fatores masculinos, 1/3 fatores femininos e o outro terço é uma associação de fatores masculinos e femininos. E quando eu estou falando em fatores femininos, os dois principais aqui são fatores ovulatórios, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos, e fatores tuboperitoneais, como por exemplo a endometriose e a doença inflamatória pélvica. E eu ainda tenho alguns outros, e mesmo que a gente está orientando aqui como ISCA, que é infertilidade sem causa aparente, que são aqueles casos em que obviamente existe algum fator, mas que pelos exames a gente não conseguiu identificar, tá? Então, em geral, são essas as causas principais aqui. Então, quando eu estou falando em causas femininas, eu estou falando em distúrbios da ovulação, fatores tuboperitoneais que levam a obstruções tubárias, fatores uterinos ou até mesmo fatores cervicais aqui que podem levar ao impedimento aqui desses procedimentos até se chegar a uma gestação. E causas masculinas que vão levar a alterações seminais, por exemplo, por uma hipofunção testicular, os testículos não produzem hormônios adequadamente, também não produzem espermatozoides de forma adequada. Eu também posso ter situações em que eu tenho azospermia, em que o homem não tem produção de espermatozoides. Pode ser, por exemplo, uma causa canalicular, eu tenho uma obstrução do trato de saída dos espermatozoides, ou eu tenho alguma alteração funcional, genética mesmo, em que esse paciente não consegue produzir os espermatozoides. Eu ainda tenho como causa masculina algumas disfunções ejaculatórias. Por exemplo, alguma ejaculação retrógrada, né? Esse paciente ejacula, mas ele não consegue eliminar ali os espermatozoides da forma adequada, tá? E se eu tenho tudo isso de forma normal nos exames e não consigo encontrar a causa, eu vou ter a ISCA, a infertilidade inexplicada, sem causa aparente, tá bom? Mas a gente utiliza alguns exames para tentar minimizar esses diagnósticos em que a gente não consegue chegar em uma causa definitiva, tá? Falando um pouquinho mais sobre as causas femininas, eu tenho que lembrar que quando eu falo em anovulação, em distúrbios ovulatórios, eu tenho várias possibilidades aqui. Eu tenho, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. A hiperprolactinemia, o aumento da prolactina, pode levar a uma inibição da formação dos óvulos. Tireoidopatias, hipotireoidismo ou mesmo hipertireoidismo podem ser fatores que influenciam na ovulação adequada. Ou disfunções hipotalâmicas, né? A famosa amenorreia hipotalâmica pode levar a disfunções da produção de gonadotrofinas e isso não vai levar a estímulo periférico dos ovários, não vai produzir óvulos, não vai ovular, tá? Ou no caso de eu ter uma falência ovariana prematura, uma insuficiência ovariana prematura, em que eu tenho uma redução mais grave aqui da reserva de óvulos mais precoce, né? Para eu dizer que uma paciente tem uma insuficiência ovariana prematura, ela tem que ter um FSH acima de 25 em 2 dosagens antes dos 40 anos, tá? Então, se essa paciente encaminhou para uma menopausa precoce aqui antes dos 40 anos, eu posso ter uma insuficiência ovariana precoce e isso é uma causa de anovulação, é uma paciente que não vai ovular, então ela não vai conseguir engravidar, ela vai ter uma infertilidade, tá? Outra coisa que vale a pena de a gente falar é sobre a reserva ovariana. As mulheres, elas só produzem novos óvulos quando elas são embriões, quando elas estão na barriga das suas mães, né? Depois do nascimento, essas mulheres só têm uma perda gradativa do número de folículos e do número de óvulos que elas podem vir a produzir, tá? Então, na vida intrauterina, essas mulheres têm em torno de 6 milhões de folículos e elas já nascem com em torno de 1 milhão de folículos. Elas já têm uma redução importante disso aqui. Quando elas chegam na puberdade, a gente tem em torno de 400 mil folículos presentes nos ovários. E durante o menacme, ela vai captar alguns desses folículos e um deles por mês vai chegar ao processo de ovulação. Mas, por volta dos 35 anos, a gente tem uma queda ainda mais acelerada desse processo aí de apoptose dos folículos que são chamados aí todo mês, tá? E por volta dos 50 anos tem uma redução total do estoque desses óvulos, que é aí quando essa mulher entra realmente na nossa menopausa, tá? Que aí sim eu não tenho mais estoque de óvulos, eu não tenho possibilidades de ovulação. Mas é importante dizer que depois dos 35 anos eu tenho uma queda mais importante, tanto do número de óvulos
quanto da qualidade desses óvulos. Por isso que a gente tem mais chances de ter problemas com a fertilidade depois dos 35 anos. E isso nos justifica fazer uma investigação mais precoce. Lembram lá que acima de 35 anos eu espero só 6 meses para eu começar uma investigação mais aprofundada. E acima de 40 anos eu nem espero. Então é exatamente por isso. Porque a gente tem uma queda gradativa da nossa reserva ovariana, da reserva ovariana das mulheres ao longo dos anos, tá? Bom, pensando em outras causas femininas, o fator tubo-peritoneal, ele entra aqui como uma das principais causas. E quando a gente está falando em fator tubo-peritoneal, eu estou falando em comprometimento da função e da permeabilidade tubária. Isso pode acontecer como uma sequela de uma doença inflamatória pélvica, que é realmente o mais comum de a gente ter nessa situação, mas a gente também tem muita correlação disso aqui com endometriose, que é uma doença que pode sim levar a uma obstrução tubária, mas ela também influencia outros pontos da fertilidade. Ela pode criar um ambiente mais inflamatório, pode piorar a taxa de implantação, inclusive causar alterações ovulatórias, tá? Então, a endometriose é um fator tubo-peritoneal, né? Os implantes de endometriose ali no peritônio e na pelve podem piorar a função reprodutiva dessa paciente, tá? Outras alterações de permeabilidade tubária podem ser decorrentes, por exemplo, de cirurgias abdominopélvicas ou história de prenhez ectópico, ou mesmo apendicite, alguma doença inflamatória pélvica grave, tuberculose pélvica, porque isso aqui pode causar uma infecção ali com pus, inclusive, por exemplo, numa apendicite supurada, que leva a alterações estruturais das tubas uterinas. E essas alterações estruturais podem levar à fixação dessas tubas, inclusive ao fechamento dessas tubas. A gente faz uma esterossalpingografia e não vê passagem de contraste. Essas tubas estão obstruídas, então não há chance aí de ter uma gestação natural dessa forma, tá? Bom, o outro fator associado aqui é o fator uterino. A gente pode ter algumas malformações uterinas, mesmo miomas que invadam a cavidade do útero, né? Miomas submucosos que podem influenciar a fertilidade. E o fator cervical, alterações do muco cervical. Esse fator é bastante controverso atualmente também, tá? Mas existe aí também essa citação em relação ao fator cervical como uma causa de infertilidade. E as causas masculinas, a gente já falou aí por função testicular, azoospermia, as disfunções ejaculatórias, chegando por último aqui na infertilidade inexplicada, na isca, que é sempre um diagnóstico de exclusão. A gente precisa avaliar todas aquelas outras causas, ver se o espermograma está bom, ovulação, se as tubas uterinas estão normais, para eu conseguir chegar então nesse diagnóstico de exclusão da isca, tá? Bom, mas eu já vi que eu tenho indicação. Essa paciente tem 35 anos, por exemplo, está há 6 meses tentando engravidar, ou tem seus 28 anos lá e está tentando engravidar há mais de um ano. Qual vai ser os exames que eu vou precisar pedir para essa paciente, para esse casal, né, que está tentando engravidar? Quais exames eu vou usar para investigar inicialmente esse casal? Então, inicialmente, a primeira coisa, a gente precisa fazer uma anamnese adequada, ver o tempo que essa paciente está tentando engravidar, ver se existe algum fator associado à anovulação dela, por exemplo. É importante fazer um exame físico, ver como é que é o desenvolvimento ovulatório, o desenvolvimento puberal dessa paciente também, ver se tem alguma alteração estrutural no útero, por exemplo, tá? Mas o que é mais importante aqui para a prova é ver quais exames complementares eu preciso fazer como uma rotina básica na avaliação do casal infértil, tá? Eu tenho alguns exames que a gente vai ver para avaliar a ovulação, o sêmen, as tubas uterinas, que são feitos de rotina. Mas eu também tenho alguns outros exames que eles não são feitos de rotina, eles são feitos em casos específicos, porque além deles terem maior custo, não existe uma indicação absoluta para todos os casos. Eles devem ser aplicados naqueles casos que a gente tem alguma suspeita de alteração, tá? Então eles não devem ser feitos de rotina, eles são indicados após essa rotina básica ou se eu tiver alguma suspeita clínica, tá? E como análise inicial, além da anamnese e do exame físico, eu vou precisar de exames para avaliação da ovulação, da permeabilidade tubária, da cavidade uterina e da análise seminal. Estão vendo aqui que são aqueles pontos principais que estão relacionados ali com o processo de fertilização e implantação embrionária. Tudo isso aqui é necessário para eu ter uma gestação, então é por isso que eu vou ver se essa paciente se esse casal está com isso aqui adequado, tá? Sempre lembrar
que a avaliação da propedêutica é de um casal, tá? Quando eu falo em infertilidade, eu sempre estou falando do casal. Não adianta eu só avaliar a mulher, por exemplo, se o sêmen do parceiro dela tem alguma alteração. Então é por isso que a avaliação do casal é sempre feita em conjunto, tá? Às vezes as questões até pegam isso aí por base para você chegar numa resposta. Então sempre a avaliação da infertilidade é feita no casal em conjunto, tá? Bom, quando eu vou fazer a avaliação da ovulação, eu tenho algumas formas de determinar se essa paciente está ovulando ou não, de determinar se essa paciente está tendo ciclos ovulatórios. Uma delas é por meio simplesmente da anamnese. Ciclos ovulatórios mantêm ciclos regulares, né? O processo da ovulação, ele organiza o ciclo menstrual, né? Então essa paciente tem uma fase ali só com uma predominância estrogênica e uma segunda fase ali depois da ovulação com predominância de progesterona. Se ela tem essa exposição endometrial de estrogênio e depois estrogênio com progesterona, a gente geralmente tem uma descamação muito adequada desse endométrio e eu vou ter uma regularidade menstrual. Por isso que a avaliação da ovulação por meio da anamnese é muito importante. Mas existem alguns outros testes que eu posso fazer para avaliar se essa paciente realmente ovulou. Por exemplo, a dosagem da progesterona sérica na segunda fase do ciclo menstrual, por volta do 21º ao 24º dia do ciclo, ou seja, em torno de 7 dias depois da ovulação, pode ser uma forma de avaliar e confirmar a ovulação dessa paciente. Valores acima de 3 ou 4, em algumas referências, indicam realmente a ocorrência da ovulação naquele ciclo, tá? O ultrassom pélvico seriado também pode ser uma forma de avaliar a ovulação dessas pacientes. Por exemplo, eu posso fazer o primeiro ultrassom no primeiro dia do ciclo, eu avalio dessa forma a reserva ovariana, que é o que a gente vai ver, que é um ultrassom útil para a gente fazer a contagem dos folículos antrais lá nos primeiros dias da menstruação, e depois eu posso fazer um segmento com ultrassom avaliando o crescimento de um folículo. Geralmente a gente tem a formação de um folículo dominante e quando ele chega em torno lá de 20 milímetros mais ou menos, ele ovula. E depois da ovulação, lá por volta também do 21º dia, eu posso olhar por meio do ultrassom e identificar o corpo lúteo. Se eu conseguir fazer nesse ultrassom seriado uma avaliação do crescimento de um folículo e depois da presença de um corpo lúteo, significa que essa paciente realmente ovulou, tá? E isso é mais uma forma de a gente avaliar a ovulação dela. Além disso, eu ainda tenho algumas dosagens hormonais para diagnósticos diferenciais e avaliação aqui da reserva ovariana e mesmo de outras situações que possam levar à anovulação. O FSH, por exemplo, ele deve ser solicitado na suspeita de insuficiência ovariana prematura, né? O FSH a gente sempre vai dosar até o 5º dia do ciclo menstrual. E eu posso dizer que eu tenho insuficiência ovariana prematura se eu tiver 2 dosagens aí com distância de 4 semanas entre elas e um FSH acima de 25 unidades. Aí significa que essa paciente está na menopausa, realmente está numa insuficiência ovariana prematura se isso for antes dos meus 40 anos, tá? Então o FSH é importante aí para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. O TSH, ele é importante na investigação de hipotireoidismo, hipertireoidismo, porque eu tenho tratamentos específicos para anovulações ocasionadas aqui por alterações da tireoide. Além disso, a prolactina também deve ser pedida de rotina, porque se eu tenho uma hiperprolactinemia, eu posso ter uma anovulação e também existe um tratamento específico para isso, tá? Então, na avaliação da ovulação, além da anamnese, eu posso fazer a progesterona de segunda fase, eu posso fazer o ultrassom seriado, olhar o crescimento do folículo e ver o corpo lúteo lá depois, e eu ainda preciso de alguns exames auxiliares, especialmente se eu tenho sinais clínicos de anovulação. Se eu tenho uma paciente que tem ciclos mais longos, por exemplo, aí sim eu tenho que pesquisar com o FSH, insuficiência ovariana prematura, hipo ou hipertireoidismo com o meu TSH e hiperprolactinemia com a minha prolactina. E se eu tenho sinais de hiperandrogenismo, aí o ideal realmente é fazer exames mais específicos pensando na SOP.
aí sim eu vou ter que testar os meus androgênios, testosterona, S-DEA e até o 17-OH progesterona para investigação das anovulações com características hiperandrogênicas. A mais comum delas é quando isso tudo aqui, né, o 17-OH, a prolactina, o TSH dão negativo, e eu posso ter aumento, por exemplo, da testosterona com irregularidade menstrual e sintomas ultrassonográficos de ovário policístico. O mais comum é o meu ovário policístico. Mas eu tenho outras anovulações hiperandrogênicas, como a hiperplasia adrenal congênita, em que a gente tem uma elevação do 17-OH progesterona, por isso que ele é importante nessas situações, ou tumores produtores de androgênio, podem ser tumores ovarianos mesmo, ou adrenais, aí sim eu vou ter testosterona muito elevada e posso encontrar imagens, tanto no ultrassom ou na ressonância, tá? Então, só relembrar, a SOP, ela adora cair na prova da Federal do Paraná. Então é importante a gente lembrar dos critérios diagnósticos para a SOP, tá? Quando eu falo em SOP, eu preciso de 2 dentre 3 dos critérios de Rotterdam. O primeiro critério seria os sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo. E aí entra hirsutismo, aumento de oleosidade da pele, acne importante, alopécia de padrão androgenético ou o aumento de testosterona livre, androstenidiona, tá? Então eu posso ter sinais clínicos ou laboratoriais, tá? Então por isso que na suspeita de uma SOP é importante eu pedir aqueles androgênios, né? Para avaliar se eu realmente tenho um diagnóstico aqui, um critério diagnóstico que seria o sinal laboratorial de hiperandrogenismo, tá? O segundo critério de Rotterdam é a irregularidade menstrual, caracteristicamente com ciclos com intervalos mais longos. Essa irregularidade menstrual está muito associada à anovulação da SOP, tá? Nesses casos, em geral, a gente tem ciclos longos e quando vem a menstruação, vem uma menstruação bem intensa. Mas eu posso ter intervalos longos e até amenorreia. Essa paciente pode ficar mais do que 3 ciclos sem menstruar, por exemplo, uma amenorreia secundária, tá? E o terceiro critério de Rotterdam é um critério ultrassonográfico. Para eu dizer que uma paciente fecha critério ultrassonográfico de SOP, eu preciso observar 20 ou mais folículos entre 2 e 9 milímetros, ou seja, folículos que a gente chama de folículos antrais, em pelo menos um dos ovários, tá? Ou esse ovário com volume aumentado, com volume maior do que 10 centímetros cúbicos, sem que isso seja justificado, por exemplo, por um folículo dominante ou um corpo lúteo, tá? Se eu tiver sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo, irregularidade menstrual e ultrassom característico, se eu tiver somente 2 deles, eu já consigo fechar os critérios de Rotterdam. Mas sempre, para eu fechar como SOP, eu preciso excluir alguns diagnósticos diferenciais, como hipotireoidismo, hiperprolactinemia ou a própria hiperplasia adrenal congênita ou síndrome de Cushing, tá? Então, sempre lembrar aqui dos critérios de Rotterdam, lembrar que a SOP é um diagnóstico de exclusão e que eu vou precisar excluir outros diagnósticos diferenciais, tá? Então, a prova adora cobrar SOP, porque ela adora cobrar a anovulação da SOP, né? Porque no ovário policístico, o problema relacionado à fertilidade, ele está relacionado a uma anovulação. Essa paciente tem alterações androgênicas que impedem o desenvolvimento adequado dos folículos, eles acabam estagnando ali, por isso que a gente vê esses vários folículos. Mas esse folículo não consegue chegar no processo final, ele não consegue ovular e liberar o óvulo. E, obviamente, mulher sem óvulo não engravida, obviamente. Então, na SOP, o problema é a anovulação, tá? Mas a gente vai ver como resolver isso aqui, tá? E ainda falando em ovulação, eu tenho que lembrar de alguns testes para avaliação da reserva ovariana, de quanto ainda de folículos que eu tenho nos meus ovários. Existem 3 principais formas aqui de avaliar a reserva ovariana. O hormônio antimileriano, ele é um das formas mais difundidas aqui de avaliação da reserva ovariana atualmente, em que a gente faz a dosagem somente de um hormônio, e a grande vantagem de fazer essa dosagem é que o antimileriano, o AMH, ele pode ser dosado em qualquer fase do ciclo menstrual. E ele é produzido pelos folículos antrais pequenos ali, e por isso que a gente tem essa correlação laboratorial com a contagem de folículos antrais, tá? Então, que seria a minha segunda forma de avaliação da reserva ovariana.
as duas principais formas, na verdade, o antimileriano e a contagem dos folículos antrais. A contagem dos folículos antrais deve ser feita no início do ciclo menstrual até o 5º dia, tá? E a gente vai sempre fazer a contagem de todos os folículos entre 2 e 9 milímetros em cada um dos ovários, tá? E isso aqui a gente vai ver que tem uma correlação com o meu valor de antimileriano, tá? Eu também posso fazer a dosagem do FSH no início do ciclo menstrual. Lembram que o FSH elevado, ele me demonstra aí uma insuficiência ovariana prematura em pacientes abaixo de 40 anos? Então, o FSH, para me demonstrar uma boa reserva de óvulos, ele deve estar baixo já no início do ciclo. Ou seja, eu tenho uma boa produção de estradiol pelos folículos que estão presentes no ovário, que está levando a uma inibição central do FSH. Por isso que ele vai estar baixo, quando eu tenho uma boa reserva. Agora, se o FSH está tendendo a uma elevação, aí significa uma redução da reserva ovariana. Mas é importante dizer, a contagem de folículos antrais e o FSH devem ser feitos no início do ciclo. E a vantagem aqui está no antimileriano, que ele tem muito pouca variação intraciclo e interciclo também. Essa é a grande vantagem da dosagem do antimileriano, tá? E aqui está a nossa correlação entre a dosagem do antimileriano e a contagem de folículos antrais. Se eu tenho um antimileriano entre 1 e 1 e 3,5, eu vou ter em torno de 8 a 15 folículos e eu considero isso como uma reserva ovariana normal. Agora, antimileriano abaixo de 1 e 1, aí sim eu tenho uma baixa reserva ovariana, eu vou ter em torno de 5 a 7 folículos, tá? E antimileriano acima de 3,5, eu vou ter uma alta contagem de folículos antrais, vou ter mais de 15 folículos antrais, e isso me demonstra uma reserva ovariana aumentada, tá? Às vezes associado à síndrome dos ovários policísticos. Não é critério para ovário policístico, a gente já viu que tem que fechar os critérios de Rotterdam, mas são coisas que estão associadas, um aumento do antimileriano com o ovário policístico, tá bom? Bom, pensando agora na avaliação, a gente já falou um pouco da nossa avaliação ovariana, o próximo passo aqui seria uma avaliação da permeabilidade tubária. Eu preciso do trato genital interno permeável para permitir aí a união do espermatozoide com o óvulo e também a descida aí desse embrião até a cavidade do útero. E a principal forma de avaliação tubária é por meio da histerosalpingografia, em que a gente faz um exame contrastado da cavidade endometrial, é passado um catéter dentro do colo do útero e a gente injeta um contraste que vai delimitar toda a cavidade do útero e as tubas uterinas. E a gente ainda consegue observar a saída do contraste aqui para dentro da pelve, tá? Então esse é um dos principais exames utilizados para avaliação da permeabilidade tubária. E aqui mais um exame, uma histerosalpingografia, mostrando que ela é importante para avaliação da permeabilidade tubária, mas ela também é importante para a gente avaliar aqui a forma da cavidade uterina, né? Nesse caso é um útero de Delfo. A gente está vendo aqui que ela tem essa divisão, né? Esses praticamente 2 úteros aqui, né? Então isso aqui me mostra também algumas malformações millerianas por meio da histerosalpingografia. Existem algumas outras formas de avaliar a permeabilidade tubária, por exemplo, por meio de uma histerossonografia, em que é feito parecido com uma histerossalpingo, só que por meio de um ultrassom. A gente também injeta um contraste que é possível de ser visualizado ao ultrassom e a gente consegue observar também a saída desse contraste por meio das tubas uterinas, daí só que por via ultrassonográfica, tá? E a outra forma de análise da permeabilidade tubária é por meio da laparoscopia com cromotubagem, né? A laparoscopia com cromotubagem é feita uma cirurgia videolaparoscópica e também injetado um contraste, geralmente azul de metileno, por meio do colo do útero e a gente consegue observar se há saída desse azul de metileno pelas tubas uterinas de forma direta ali, por meio da laparoscopia, tá? Então por isso que é realmente o padrão ouro para avaliação da permeabilidade tubária. Mas será que é sempre necessário isso? Claro que não, né? Queria falar um pouquinho para vocês do papel da videolaparoscopia no diagnóstico e tratamento da infertilidade. Como eu falei, a Federal do Paraná tem uma certa predição aqui, né? Eles gostam bastante de falar sobre videolaparoscopia nas questões de infertilidade, tá? Mas é importante a gente lembrar que a videolaparoscopia não faz parte da rotina básica de investigação
de infertilidade. Ela pode ser considerada como padrão ouro para avaliação do fator tubário, principalmente por conta da cromotubagem, e ela também pode ser usada no tratamento da endometriose. Se vocês forem lembrar na endometriose, somente com videolaparoscopia e biópsia ali das lesões da endometriose que a gente consegue chegar num diagnóstico definitivo de endometriose, tá? Mas não é sempre que eu vou precisar de uma videolaparoscopia para confirmar ou mesmo para tratar a endometriose, tá? Ele pode ser usado na endometriose, então, para diagnóstico definitivo ou para exérese de focos de endometriose, tá? Então, quando eu vou falar no tratamento da endometriose, o ideal é eu avaliar se eu vou precisar fazer uma fertilização in vitro ou uma cirurgia. Mas qual deles deve ser feito é até um pouco controverso, tá? Em geral, eu posso dizer que eu vou pensar vou tender mais para a cirurgia para aquelas mulheres que são mais jovens, que têm menor tempo de infertilidade, tá? Nessas mulheres que são mais jovens e com menos tempo de infertilidade, eu tenho um melhor prognóstico reprodutivo. Aí sim, eu posso fazer uma cirurgia e esperar um tempo aí, pelo menos 6 meses, que seria o tempo de eficácia da cirurgia de endometriose para fertilidade, tá? Eu posso também indicar cirurgia em outras situações, por exemplo, naquelas pacientes que têm infertilidade também e têm uma dismenorreia importante, tá? Nessas situações eu tenho outras indicações cirúrgicas, não somente a infertilidade pela endometriose. Mas em pacientes que são um pouco mais velhas ou que têm um maior tempo de infertilidade, aí sim eu posso inicialmente já começar com uma fertilização in vitro, tá? Então tem que lembrar que para tratamento da infertilidade e da endometriose, eu posso ter tanto a fertilização in vitro quanto a cirurgia. Cirurgia, ela realmente pode melhorar a fertilidade das pacientes que tenham endometriose. A exérese dos focos de endometriose por meio da videolaparoscopia pode reduzir aquele ambiente inflamatório, pode inclusive regularizar algumas alterações anatômicas relacionadas à endometriose. Mas se eu tenho um bom prognóstico, aí sim eu tenho tempo de esperar tudo isso. Mas agora, pacientes que têm mau prognóstico reprodutivo, que tenham mais idade ou mesmo maior tempo de infertilidade, quem sabe seja melhor a gente iniciar por uma fertilização in vitro que vai tentar reduzir aí o período até chegar numa gestação, tá bom? Mas isso é um pouco controverso, tem que ler bem a questão para ver como que ela está falando, né? Para evitar marcar alternativas que são muito definitivas em relação a uma ou a outra questão também, tá? Bom, ainda agora sobre a avaliação da cavidade uterina, tá? A avaliação a propedêutica básica do casal infértil envolve também a avaliação da cavidade uterina. Isso pode ser facilmente realizado por meio de um ultrassom transvaginal. Ele vai possibilitar tanto a avaliação do endométrio, quanto a identificação de lesões como miomas, pólipos ou até adenomiose, tá? E o ultrassom transvaginal, ele tem um papel fundamental dentro da reprodução humana, inclusive para segmento dessas pacientes quando elas estão fazendo estimulação da ovulação. E também antes da transferência dos embriões para avaliação do crescimento endometrial, tá? Mas aqui eu vou precisar de um ultrassom para análise aí de alterações da cavidade do útero já no início da investigação desse casal. E a esteroscopia também pode ser usada para avaliação da cavidade uterina. Em geral, ela é utilizada quando eu tenho alterações ao ultrassom. Se eu tenho uma suspeita de um pólipo endometrial, por exemplo, aí sim vale a pena fazer uma esteroscopia. Por isso é importante dizer que a esteroscopia, assim como a videolaparoscopia, não faz parte da rotina básica e deve ter uma indicação mais individualizada. Mas ela é considerada o padrão ouro no diagnóstico de anomalias intrauterinas. Claro, eu estou entrando com uma câmera, eu estou olhando diretamente a cavidade do útero, obviamente que é o padrão ouro para eu diagnosticar, por exemplo, um pólipo, por exemplo, um mioma submucoso, tá? E ela permite a visualização direta, então, da cavidade do útero e possibilita diagnóstico, inclusive tratamento dessas alterações, de pólipos, miomas e sinéquias, das aderências ali endometriais. Porque eu posso fazer só uma esteroscopia que a gente chama diagnóstica, em que eu só entro com uma câmera e olho lá dentro, mas eu também tenho a esteroscopia cirúrgica, em que eu posso entrar com algum material, por exemplo, a um bisturi elétrico ali, né, que eu vou conseguir fazer a raspagem desse pólipo, a raspagem desse mioma submucoso ou a exérese dessas sinéquias uterinas, tá? Então, esteroscopia não é de rotina, mas se eu tenho alguma alteração intrauterina suspeita ao ultrassom, aí vale a pena fazer e a esteroscopia pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica, tá? A
aqui uma imagem estereoscópica de uma cavidade endometrial normal, né? Então, a visualização aqui, a gente distende a cavidade com algum líquido, eu consigo ver, inclusive, os ósseos tubários e esse endométrio aqui normal, sem nenhum pólipo, sem nenhum mioma, tá? Bom, quando eu vou também analisar o fator masculino, eu tenho um exame inicial que deve ser solicitado em toda a propedêutica, em todos os casos em que eu vou precisar de uma propedêutica básica do casal infértil, né? Eu vou fazer uma análise seminal por meio de um espermograma, tá? E lembrar aqui de alguns valores de referência no espermograma. Eu costumo dizer para os pacientes que o espermograma ele avalia a via final de vários processos. Eu estou avaliando a parte hormonal, eu estou avaliando a parte anatômica, até mesmo a parte genética dessa parte reprodutiva do homem, né? Porque eu tenho vários parâmetros que eu consigo observar por meio do meu espermograma. Eu posso observar, por exemplo, o volume, considerado normal quando ele está acima de 1,5 ml, né? A concentração total de espermatozoides, em que eu tenho mais do que 15 por ml, ou também a motilidade, que seria o parâmetro mais correlacionado aqui com gestação natural. Se eu tenho mais do que 32% dos meus espermatozoides móveis, aí sim eu tenho uma possibilidade maior de uma gestação natural, né? E também a morfologia, em que a gente usa os critérios de Krieger, é um critério bastante estrito, então a gente considera normal se tiver apenas mais do que 4% dos espermatozoides com a morfologia normal, eu já vou considerar normal, tá? Vitalidade, mais do que 58% deles vivos, também é normal, e uma baixa concentração de leucócitos no sêmen também é importante para eu dizer que o espermograma está normal, tá? Então, olhando esses parâmetros aqui, se eu tiver uma boa concentração de espermatozoides móveis e morfologicamente normais, aí sim eu tenho um espermograma compatível com gestação natural, tá? Então dá uma olhada nesses valores, não precisa decorar especificamente, mas tenha uma noção aqui da concentração normal de espermatozoides, da concentração normal de espermatozoides móveis, que às vezes a questão te dá essa informação para você interpretar. Não, esse espermograma está normal, é isso que vocês têm que ter uma ideia, tá? Bom, e quando eu vou entrar no tratamento da infertilidade conjugal, eu preciso lembrar que existem alguns tratamentos específicos. Se, por exemplo, eu identifiquei alguma doença tratável ali relacionada à infertilidade, uma hiperprolactinemia, um hipotireoidismo, eu preciso tratar isso aqui antes de pensar num tratamento específico. Mas, em algumas situações aí, eu vou precisar fazer a indução da ovulação. E é isso aqui que a prova da Federal do Paraná gosta de cobrar. Ela gosta de pedir questões relacionadas à indução da ovulação. Tanto indicação, né, a pacientes que são anovulatórias, a gente tem que lembrar que pacientes com síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, elas não ovulam e por isso que elas são inférteis. Então, nessas situações, eu preciso induzir a ovulação delas para conseguir chegar numa gestação normal, tá? Mas eu também posso fazer a indução da ovulação antes de pensar, por exemplo, em alguma técnica um pouquinho mais avançada, como uma inseminação intrauterina ou uma técnica ainda mais avançada como a fertilização in vitro, tá? E quando eu vou pensar em indução da ovulação, eu tenho várias opções aqui de indutores da ovulação. Eu posso usar, por exemplo, o clomifeno na dose de 50 mg por dia até 150, geralmente ali por 5 dias, começando mais ou menos no terceiro até o quinto dia. Eu posso também usar o letrozol, que é uma medicação inibidora da aromatase, né? Então eu também vou ter um aumento do FSH endógeno, assim como o clomifeno, tá? E também vou usar da mesma forma ali nos primeiros dias da menstruação dessa paciente, tá? E se caso isso aqui não funcione, as medicações que são por via oral, eu posso usar as gonadotrofinas. E as gonadotrofinas são medicações subcutâneas que dependem aí, que vão diretamente dar as gonadotrofinas para esse ovário funcionar de forma mais adequada. Então, as medicações orais, elas vão fazer uma produção endógena aumentada de FSH dessas pacientes. E as gonadotrofinas, elas dão diretamente o FSH para esse ovário funcionar, tá? Então, e é uma coisa que é bem importante aqui da gente lembrar, é que antes de eu induzir a ovulação, eu preciso ver duas coisas, né? Eu preciso ver se as tubas uterinas realmente estão pérvias e se existem espermatozoides adequados ali no sêmen daquele casal. Por quê? Porque não adianta eu só fazer essa paciente, por exemplo, uma paciente com ovário policístico, ovular, se as tubas uterinas delas são obstruídas ou se tem uma baixíssima concentração de espermatozoides.
Nessas situações, então eu preciso fazer pelo menos ali uma avaliação de esterossalpingografia e um espermograma antes de eu encaminhar essa paciente para uma indução de ovulação, tá? Então, para eu realmente induzir a ovulação numa paciente com ovário policístico, eu utilizo como primeira linha as medicações orais, tá? O clomifeno e o letrozol. E atualmente os guidelines, eles utilizam como preferência o letrozol aqui para a gente induzir a ovulação nas pacientes com SOP, porque o letrozol, ele tem mais chances de uma ovulação única, diferente do clomifeno. O clomifeno, principalmente em pacientes que têm SOP, que têm uma reserva ovariana elevada, a gente em geral tem múltiplas ovulações a partir do uso do clomifeno. E com isso a gente tem mais riscos de desenvolver gestações múltiplas. Com o letrozol não. Com o letrozol eu tenho mais chances dessa paciente ter uma ovulação única ou 2 pelo menos, né? Então eu minimizo o risco de haver gestações múltiplas, gemelares, tá bom? Então por isso que a preferência atualmente é usar o letrozol como primeira linha no tratamento da indução da ovulação na SOP, tá? Mas agora, se eu usei clomifeno, usei letrozol, usei até dose máxima e ainda eu não tive a ovulação adequada dessa paciente, eu posso tentar associar medicações, como a metformina, que ela pode ser uma medicação utilizada ali como adjuvante na indução da ovulação da SOP, mas se eu ainda não conseguir, aí sim eu vou ter que encaminhar essa paciente para uso de gonadotrofinas, que são medicações em gerais sempre injetáveis, né? Mas são medicações em gerais mais caras e que precisam aí de um segmento mais próximo, né? Eu preciso daí, se eu estou usando gonadotrofina, não tem como, tenho que fazer um controle com ultrassom para ver como que está o crescimento desses folículos, que aí sim eu tenho chances de ter múltiplas ovulações e um risco grande aí de ter gestações múltiplas, caso essa paciente tenha poliovulação, tá bom? Bom, mais uma coisa aqui relacionada ao tratamento é que eu posso diferenciar os tratamentos que são ditos de baixa complexidade e de alta complexidade, tá? Quando eu falo em tratamentos de baixa complexidade, eu vou indicar esses pacientes em geral para aqueles casais que têm um bom prognóstico reprodutivo. Baixa complexidade são o coito programado e a inseminação intrauterina. Nesses dois tratamentos, eu vou sempre ter que a fecundação, a união do óvulo e do espermatozoide acontecem dentro do organismo da mulher. O coito programado, por exemplo, a gente vai fazer uma indução da ovulação, pode ser com qualquer um daqueles indutores que a gente falou, em uma paciente anovulatória que tenha pouco tempo de infertilidade, tá? Geralmente feito em mulheres mais jovens, mas se eu tenho um bom espermograma, o que acontece? Eu consigo induzir a ovulação, acompanho o crescimento do folículo e oriento esse casal a ter relação no momento mais próximo da ovulação. Dessa forma, eu consigo permitir que eles tenham mais chances de engravidar. Mas aqui, mais uma vez, todo o processo de fecundação vai acontecer de forma natural dentro do organismo da mulher. Esse espermatozoide vai ser depositado no fundo da vagina, ele vai ter que entrar todo o organismo ali da mulher e encontrar o óvulo na tuba uterina. Então eu preciso ter boa concentração de espermatozoides e preciso ter tubas uterinas pérvias, tá? A inseminação intrauterina também é considerado um procedimento de baixa complexidade, em que a gente também vai precisar aqui dessas mesmas coisas. Eu vou precisar ter um espermograma bom e eu vou precisar também ter tubas uterinas pérvias. A única diferença entre a inseminação intrauterina e o coito programado vai ser na forma de entrada do sêmen, né? Porque na inseminação intrauterina a gente também vai fazer geralmente uma estimulação da ovulação, acompanhamento ali do folículo e no melhor momento, mais próximo da ovulação, a gente faz um espermograma, né, faz uma coleta de sêmen, prepara esse sêmen e coloca esse sêmen lá dentro do útero, tá? E aí também a união do espermatozoide com o óvulo, a fecundação, o desenvolvimento do embrião, acontece tudo dentro do organismo da mulher. Isso pode ser indicado, por exemplo, em pacientes com infertilidade sem causa aparente, endometriose leve ou fator masculino leve também, né? Porque dessa forma a gente consegue concentrar um pouco melhor o sêmen desses pacientes e também aumentar um pouco a chance de fertilização a partir da inseminação intrauterina, tá? Mas a gente tem também o que a gente chama de tratamentos de alta complexidade, que são indicados naqueles pacientes em geral com pior prognóstico reprodutivo, maior tempo de infertilidade, mais idade, em que a gente quer encurtar o tempo até uma gestação, tá?
E a fertilização, a alta complexidade inclui a fertilização in vitro, tanto a convencional, né, em que a gente capta os óvulos, deixa eles numa lâmina e já coloca os espermatozoides em volta. A fecundação acontece de forma natural. E aí sim que a gente faz também a coleta dos óvulos e coloca um espermatozoide dentro de cada um dos óvulos. Então a fecundação acontece de forma totalmente artificial aqui, né? A fecundação seria a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Os tratamentos de alta complexidade, eles são feitos a partir de uma indução da ovulação. Então a gente vai usar medicações que vão induzir vários óvulos, aí não tem problema essa paciente ter vários óvulos, porque eu vou captar esses óvulos no final desse processo. Eu capto esses óvulos, encaminho para o embriologista e o próprio embriologista vai colocar um espermatozoide em cada um deles, formar os embriões para depois colocar esse embrião pronto dentro do útero. Então, vendo que aqui eu não preciso das tubas uterinas, né? Então, se eu não preciso das tubas uterinas, é porque a fertilização aconteceu fora do útero, tá? E é isso que eu vou chamar de alta complexidade, tá? Nessas situações, eu posso indicar, por exemplo, se eu tenho uma obstrução tubária bilateral. Paciente que não, por exemplo, fez laqueadura e não tem nenhuma das tubas uterinas, ela ainda tem os ovários funcionantes. Eu consigo estimular a ovulação dela, captar esses óvulos, formar os embriões e depois transferir esse embrião para o útero. Eu não preciso usar o trajeto das tubas uterinas. Pacientes que têm um fator masculino grave, em que eu tenho uma concentração muito baixa de espermatozoides que não permite a fecundação dentro da mulher, né, dentro do organismo feminino. Nessas situações, eu também vou precisar fazer uma fertilização in vitro. Situações, por exemplo, de insuficiência ovariana, em que eu preciso usar óvulos de uma outra paciente, uma ovodoação, aí também eu vou precisar fazer fertilização in vitro. Ou casos em que eu preciso fazer uma análise genética dos embriões, sei lá, por exemplo, a família tem uma doença genética específica e eu vou precisar fazer a pesquisa antes de transferir esse embrião. Aí sim eu posso formar esse embrião fora da cavidade do útero, tirar algumas células, fazer uma avaliação genética dessas células e implantar esse embrião somente se ele for geneticamente normal. Mas eu também posso usar a fertilização in vitro em situações mais simples. Por exemplo, se eu não cheguei numa causa definitiva aqui de infertilidade, eu tenho um fator de pior prognóstico, aí também a fertilização in vitro pode ser o caminho mais curto até uma gestação. No caso de endometriose também, algumas situações eu posso precisar de uma fertilização in vitro, ou mesmo se eu tentei algumas técnicas de baixa complexidade, alguns ciclos e não deu certo, aí sim o melhor tratamento seria os de alta complexidade, tá bom? Um detalhe aqui para a prova também que eu acho que vale a pena ser comentado é que quando eu tenho o que a gente chama de hidrossalpinge ao ultrassom, que seria essa dilatação das tubas uterinas, aí eu tenho que fazer uma coisa antes mesmo de transferir os embriões, tá? A hidrossalpinge, ela é uma dilatação das tubas uterinas relacionada a uma obstrução importante, muito relacionada, por exemplo, à sequela de doença inflamatória pélvica, e esse líquido aqui que se acumula dentro da tuba uterina, ele é bastante inflamatório. Então, mesmo na fertilização in vitro, quando eu coloco o embrião lá dentro e eu tenho isso aqui, esse líquido inflamatório ele pode voltar por uma que a gente chama vômica, né? A gente tem a entrada desse líquido novamente na cavidade endometrial e vai lavar esse embrião. E a presença da hidrossalpinge reduz em torno de 50% a chance de implantação. Então é por isso que na presença de hidrossalpinge a ultrassom é preferível realizar uma salpingectomia antes da fertilização in vitro. Eu tiro as tubas uterinas para depois eu colocar o embrião lá dentro, tá? Porque senão eu tenho mais riscos de ter uma lavagem aí desse embrião e uma piora das taxas de implantação somente por conta da presença da hidrossalpinge, tá? É um detalhe que já apareceu na prova da Federal do Paraná, acho que vale a pena pelo menos discutir um pouquinho disso aqui, tá bom? Bom, vamos para o nosso último tema da aula aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa resolução que foi atualizada em 2021, a resolução do CFM que comanda aí os procedimentos de reprodução assistida. Bom, nessa resolução ficou definido que a idade máxima das técnicas de reprodução assistida se manteve em 50 anos, mas existe um asterisco ali
que as técnicas de reprodução assistida são permitidas para as mulheres até mesmo mais velhas, de 50 anos, sob responsabilidade do médico assistente, tá? Então, é possível transferir embrião em mulheres de 52, 53 anos, mas a gente precisa ter uma responsabilidade de que essa paciente vai suportar aí a todas as mudanças fisiológicas de uma gestação, tá bom? Essa resolução também disse que não pode aplicar as técnicas de reprodução assistida para escolher o sexo ou qualquer outras características dos pacientes, dos bebês, né, dos embriões, exceto para evitar doenças nos descendentes, tá? Então não pode escolher se vai implantar um embrião masculino ou um embrião feminino, tá? Uma mudança em relação à resolução anterior foi o número de embriões que podem ser implantados em cada uma das mulheres, a depender da idade. Em mulheres com até 37 anos, é possível implantar até 2 embriões. Em mulheres com mais de 37 anos, até 3 embriões. Mas também tem uma definição que se os embriões forem euploides, ou seja, se foram biopsiados, como a gente falou, né, se foram retiradas células desse embrião, analisadas geneticamente, esses embriões são euploides, eu posso implantar no máximo 2, independente aqui da idade da mulher, tá bom? Bom, em relação a gestações múltiplas, essa resolução manteve que é proibido procedimentos para redução embrionária, obviamente, né? A gente não pode tirar um embrião só porque essa mulher queria uma gestação única, tá? Então isso é vetado aqui pela resolução. Essa resolução deixou claro que é permitido o uso de reprodução assistida para casais tanto heterossexuais como homoafetivos ou transgêneros, tá? É possível utilizar técnicas de reprodução assistida para a geração de famílias aí não tão habituais, tá bom? E é permitida, inclusive, a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina. Como é que funciona isso? Nesses casos, em uniões homoafetivas femininas, 2 mulheres, uma delas fornece os óvulos e a outra acaba engravidando. Por exemplo, essa mulher acaba fazendo um ciclo de estimulação, a gente capta os óvulos dela, utiliza um sêmen de doador para fecundar esses óvulos, forma os embriões e esse embrião é transferido para o útero da parceira, tá? Então, isso é permitido pela nossa resolução. Em relação à doação de gametas, existem algumas técnicas, algumas resoluções específicas baseados nisso, né? Não pode ter um caráter lucrativo. Então, as pacientes não podem doar óvulos para receber alguma coisa em troca, para receber um benefício lucrativo em troca, tá? Além disso, os doadores não podem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. A mulher que está doando o óvulo não pode saber para quem ela está doando e quem está recebendo também não pode saber, tá? É possível ver fotos, às vezes, de crianças, geralmente as clínicas fazem isso, mas a gente não pode ter identificação de nome, identificação de endereço, nada, tá? Mas nessa resolução a gente teve uma atualização em que foi possível a doação, né, em que a partir de agora a gente permite uma doação de gametas entre parentes de até 4º grau de um dos receptores. Por exemplo, se uma menina ali tem uma insuficiência ovariana precoce com 30 e poucos anos e a sua irmã mais nova está ainda com os óvulos funcionantes, está com os ovários funcionantes, essa irmã mais nova pode doar óvulos para a irmã dela que tem falência ovariana, tá? Então isso ficou permitido pela nova resolução, tá? Então seriam as únicas situações em que os doadores podem acabar sabendo quem é o receptor e vice-versa, tá? Em relação à criopreservação, a congelamento aqui de gametas e embriões, é permitida o congelamento e inclusive é permitido o descongelamento e reprodução pós-mortem, né? Caso exista uma autorização do falecido antes, obviamente, do congelamento desses embriões, tá? Então, por exemplo, se um casal congelou embriões e um deles acabou falecendo e deixou autorizado que o outro membro do casal possa usar esse embrião depois do falecimento, esse embrião pode ser transferido, por exemplo, logo depois que o homem morreu, pode ser transferido para aquela mulher, tá? Então isso é permitido pela nossa resolução, desde que tenha um consentimento informado antes do óbito sobre isso, tá? Quanto ao número de embriões gerados em laboratório, isso aqui causou bastante polêmica quando surgiu essa resolução, mas ele definiu que o número total de embriões gerados em laboratório não pode exceder a 8. Então, para cada casal eu posso formar até 8 embriões, segundo a nova resolução de 2021.
E em relação a embriões criopreservados com 3 anos ou mais, eles podem ser descartados mediante uma autorização judicial. Isso aqui também foi acrescentado aqui na resolução em 2021. Ele permite o descarte de embriões depois de 3 anos, mas ele cria uma burocracia a mais. É necessário uma autorização judicial para descarte desses embriões, caso, obviamente, o casal permita e não queira mais manter esses embriões criopreservados, tá? Em relação à cessão temporária de útero, o que a gente põe entre parênteses aqui, a barriga solidária, o útero de substituição, né? Ou a nossa resolução permite isso aqui e pode ser indicado em situações em que impeça ou contraindica a gestação. Por exemplo, em relações homoafetivas masculinas, em que tem 2 homens, obviamente não existe um útero ali, ou no caso de pessoa solteira, também no caso de um homem solteiro, ou também em situações de casais heteroafetivos, em que a gente tem que a mulher teve alguma situação em que ela passou por uma esterectomia, por exemplo, ou tem uma síndrome de Rokitansky. Nessas situações, a gente tem que é permitida, sim, a cessão temporária de útero. E, obviamente, a cessão temporária de útero não pode ter caráter lucrativo, tá? Então, não pode pagar para a barriga solidária, tá? Então, por isso que a gente chama de barriga solidária e não barriga de aluguel aqui, né? Então, a cessão temporária do útero não pode ter um caráter lucrativo. E a cedente temporária do útero, atualmente, ela precisa ter pelo menos um filho vivo para poder ser a cedente do útero, e essa resolução fala que essa cedente de útero, ela precisa pertencer à família de um dos parceiros, pelo menos em um grau consanguíneo até 4º grau. Então pode ser irmã, prima, tia, mãe, filha de algum dos casais ali, de algum dos membros do casal, tá? Nessas situações, a gente nem precisa pedir permissão para o CRM para fazer essa transferência no útero de substituição. Caso não exista alguém para gestar que seja parente até 4º grau, o CRM também permite, mas nessas situações é necessária a solicitação de uma autorização para que essa outra paciente possa engravidar pelo casal, tá bom? Então, eu sei que essa resolução tem vários detalhes aqui, mas como vocês sabem, a prova da UFPR cria aí algumas situações em que ela adentra bem a fundo aqui dessa resolução, então acho que vale a pena ter uma atenção especial aqui a esses tópicos, tá? Porque pode ser muito possível que caia alguma coisa relacionada a isso na tua prova, tá? Eu quero mostrar para vocês como que caiu uma questão aqui na UFPR em 2022. Vocês vão ver que é um caso longo, bem característico aqui da Federal do Paraná. Então vamos lá, vamos dissecar essa questão da Federal. No ambulatório de infertilidade, a paciente JK, de 32 anos, e seu marido FL, de 34 anos, vem para atendimento. JK suspendeu o uso de contraceptivo combinado oral há 3 anos e desde então apresenta queixas de ciclos irregulares que chegam a atrasar até 4 meses. Ou seja, ela está em amenorreia, né? Ela chega a mais do que 3 meses aqui, 3 ciclos de atraso menstrual, tá? Então, ela nega a queixa de acne, nega hirsutismo e traz consigo alguns exames já realizados na investigação da Unidade Básica de Saúde. Tá? Então, eu estou trazendo uma paciente de 32 anos, está tentando engravidar já há 3 anos, ou seja, ela já tem diagnóstico de infertilidade e ela tem sintomas de ciclos irregulares, ela provavelmente tem uma anovulação. E ela já trouxe alguns exames iniciais da UBS, né? Quem fez essa investigação inicial mandou muito bem aqui, né? Porque soube que a gente tem que começar a investigação nessa paciente de 32 anos depois de 1 ano de tentativa e já fez uma esterossalpingografia. Na esterossalpingografia, ela mostrou uma boa passagem de contraste e uma boa difusão em cavidade pélvica, tá? Então, a gente tem tubas uterinas permeáveis. E o espermograma, 56 milhões por ml com 43% móveis, tá? Se a gente for lembrar, isso aqui tá normal, né? Eu tenho mais do que 15 milhões por ml, mais do que 32% de espermatozoides móveis progressivos, tá? E o ultrassom com uma contagem de 23 folículos antrais em ovário direito e 15 em ovário esquerdo, tá? Se eu for lembrar dos critérios de SOP, paciente ciclos irregulares com ultrassom aqui com mais de 20 folículos antrais. Ela já fecha os critérios de Rotterdam. Eu precisaria excluir outras causas de anovulação, mas ela já tem aí uma suspeita grande de ter ovário policístico, tá? Qual que seria a conduta para esse casal infértil, tá? Vamos observar aqui cada uma das alternativas.
utilizar tratamentos medicamentosos como letrozol, clomifene e gonadotrofinas, essa já a letra A é a minha resposta certa, tá? Letrozol, clomifene e gonadotrofinas são medicações indutoras da ovulação. Essa paciente tem tubas uterinas pérvias, tem espermograma normal e tem anovulação. O que está faltando para ela é ovular. Por isso que eu preciso usar medicações indutoras da ovulação. Ele nem entrou aqui em qual seria a melhor. A gente sabe que pacientes com SOP, principalmente, o letrozol tende a induzir uma ovulação única. Então, ele seria a minha primeira opção. Mas eu posso realmente utilizar qualquer um desses outros indutores da ovulação aqui para fazer essa paciente ovular. Bom, então essa aqui seria a minha questão correta, né? A paciente deseja engravidar, tem problema aí relacionado à anovulação e tem todos os outros fatores normais. Então, realmente o melhor é a gente utilizar uma medicação indutora da ovulação. Letra B, indicar a videolaparoscopia diagnóstica pela suspeita de endometriose? É claro que não, eu não tenho uma suspeita de endometriose. Essa paciente não tem dor pélvica crônica, não tem dispareunia, não tem dismenorreia, tá? E eu não preciso fazer videolaparoscopia diagnóstica de rotina na rotina da propedêutica básica do casal infértil, tá? Então, nessa situação, videolaparoscopia não me acrescentaria em nada, tá? Propor uma fertilização in vitro como tratamento devido à baixa reserva da paciente. Essa paciente tem uma baixa reserva ovariana com 23 folículos de um lado e 20 folículos do outro? Não, na verdade ela tem uma alta reserva ovariana que está relacionada ao ovário policístico. Não necessariamente eu preciso fazer uma fertilização in vitro, eu posso simplesmente induzir a ovulação e fazer um tratamento de baixa complexidade como um coito programado. Bom, então aqui demonstrando que essa paciente não tem uma baixa reserva, ela tem 23 e 15 folículos antrais, né, em cada um dos ovários aqui, então um pouco diferente do que eu falei, mas ela tem 23, tem uma altíssima reserva ovariana aqui, tá? Bom, letra D, indicar a fertilização in vitro com ICSI, né, com injeção intracitoplasmática de espermatozoides pelo fator masculino grave. Será que aquele espermograma estava alterado, né? Se a gente for lembrar aqui, concentração normal é acima de 15 milhões, motilidade, o mais importante aqui, acima de 32% de espermatozoides móveis progressivos. Então, não, na verdade, esse casal tinha uma concentração maior do que isso, né? Ele tinha 50 e poucos milhões de espermatozoides por ml e mais de 40% aqui de espermatozoides móveis, então é no espermograma normal, não tem por que fazer uma fertilização in vitro por conta desse espermograma, tá? Letra E, recomendar tratamento à base de testosterona para melhorar a qualidade do espermatozoide? Nada a ver. Testosterona, inclusive, ela vai inibir a função testicular, né? A testosterona exógena, ela vai causar uma supressão do testículo, ele vai parar de produzir testosterona endógena e vai parar de produzir também espermatozoides, tá? Com testosterona exógena, a gente vê, inclusive, casos de azospermia, tá? Então, não faz sentido eu recomendar o tratamento à base de testosterona e, além disso, o meu espermograma estava totalmente normal, tá bom? Então, ficou aí essa questão da UFPR, tenho certeza que esse tema vai aparecer na tua prova de novo esse ano, tá? Então, fica aí várias informações, eu sei que essa aula é longa, um pouco densa, mas prestem atenção porque pode te garantir até mais do que uma questão e te caminhar cada vez mais próximo da tua vaga de residência. E eu reforço aqui para vocês verem aqui nesse nosso QR Code para vocês se inscreverem na nossa maratona do R1 e fazerem um free trial por pelo menos 7 dias de todo o nosso conteúdo aqui, das nossas 41 mil questões comentadas que a gente tem no nosso banco de dados e atentar para o nosso sorteio de cursos e inscrições de provas para os intensivos, tanto para os intensivos regionais quanto uma prova de cada uma dessas instituições. Então acesse antecipadamente, veja as condições especiais e fique atento aqui para a nossa maratona do R1. Nesse foco final, eu quero que vocês
direcionem os estudos para vocês com certeza gabaritarem aí nessas provas e garantirem a sua vaga de residência. E fiquem livres aí para comentarem, para mandarem mensagem no nosso Instagram, por exemplo, no @medway.residenciamédica, no meu Instagram pessoal, @Dr. Marcelo Montenegro. Fiquem à vontade aí pra gente conversar por direct, tirar suas dúvidas e fiquem atentos para o nosso intensivo Paraná, para a gente garantir a sua vaga nas principais instituições aqui do Paraná e também em São Paulo, tá? Então, fiquem livres aí para comentar com a gente. Um abraço, sempre vamos para cima junto com a Medway. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.